Eu quero trazer hoje a mensagem de Atos 2, uma mensagem clara como a luz do dia, sem cadeados, sem amarras, uma mensagem livre, né? Como todas têm que ser. Não podemos usar as escrituras para escravizar as pessoas, e sim para libertá-las. A escritura toda fala de uma libertação, de uma liberdade que nós precisamos ter, a humanidade precisa ter, mas tem muitos mercenários lucrando em cima de passagens das escrituras que foram utilizadas principalmente na velha aliança, quando o povo ainda precisava de ter pai e mãe conduzindo eles em suas atitudes, porque o povo estava sendo preparado na velha aliança para a vinda do Espírito Santo, né? E é muito interessante a gente ter sempre isso em mente, porque se nós não tivermos isso em mente, não compreendermos o plano de salvação do Criador, ficaremos presos nas mãos de homens que querem se beneficiar, lucrar com a verdade do Altíssimo, né? O plano do Criador do Universo sempre foi trazer ao homem o privilégio de poder se comunicar com ele novamente, como assim o foi o homem quando estava no paraíso. E quando o homem volta a se comunicar com o Pai novamente em espírito, né, que foi essa a palavra dada pelo próprio Pai através do Filho à mulher samaritana em João 4, quando ali ele diz que os verdadeiros, né, o buscariam em espírito e em verdade, ele procuraria, né? Então se ele procura é porque tem os falsos, e ele precisa ir levantando ali os entulhos, as mentiras, as pessoas falsas, e ele vai encontrando os verdadeiros, que são aqueles que se conectam novamente com o Pai e se salvam. Essas pessoas não estão reunidos em reuniões solenes, em reuniões religiosas, não, essas pessoas elas estão pelas esquinas. O Pai não precisa de reuniões solenes para encontrar ninguém. Em espírito e em verdade ele busca a todos 24 horas por dia, convencendo as pessoas dos seus pecados através do seu espírito que foi derramado, como em Atos 2, nós vamos ver agora a primeira descida do Pai sobre aqueles que creram, e toda a humanidade que crer será salva, como disse o Messias no livro de Mateus, que ele fala, aquele que crer será salvo, será batizado. Ou seja, esse batizado que o sistema religioso traz para a água física, para o povo não entender que esse batismo é justamente esse que foi descido em Atos 2, é toda a humanidade recebendo, sendo batizada, tendo a sua mente plena, lúcida e conectada ao Pai, para praticar o que é correto, e então a humanidade começar a se salvar e deixarmos, né, de sermos pesos sobre a terra, de escravizarmos uns aos outros, né? Então é muito interessante nós entendermos que o plano do Pai e sempre foi esse, se comunicar novamente com o ser humano, e depois de tudo o que ele fez, né, trazendo um povo escravo sobre a terra, que Paulo chama o povo de Israel como povo escravo em Gálatas 4, Gálatas 5. Ali ele fala que o povo de Israel era um filho escravo, um filho que nasceu debaixo de lei, debaixo de tutores, debaixo de regras, né? Mas depois de gerar aquele povo, o Pai então, ele começa a gerar o seu povo livre, porque foi necessário gerar aquele povo escravo, que fizesse o que era correto, que fosse purificado, limpado, depois de toda a podridão que a humanidade comeu, né, da Babilônia. O Pai faz um cercado sobre aquele povo, como fala em Marcos 12, e ali ele começa a lapidar aquele povo, limpar, e dentro daquele povo vai sendo gerado um povo cada vez mais limpo de entendimento, mais puro, até chegar ao vaso perfeito que poderia receber então o Espírito do Pai, porque o Pai é santo e não poderia habitar uma mente imunda. Então ele recebe ali o Messias como seu templo, né, onde ele pôde habitar e poder falar com o povo. E o Messias sempre deixou claro que ele e o Pai era um, ou seja, tudo que o Pai passava para ele, ele repartia com todos, e por isso que nós hoje temos a luz, temos a verdade. Por isso que eu sempre falo que o Espírito Santo é o único guia que nós devemos ter, né? Porque não precisamos mais de guia homens, porque o Messias em carne já nos trouxe o caminho. É só agora aceitarmos ele, o Espírito do Pai nos guiando. O problema é que não queremos aceitar. Muitos nem reconhecem a sua voz, de tão fermentados que estão. Eu vou colocar aqui a passagem de Atos 2, para que você veja que maravilha, como que tudo se completa quando a gente dá vazão ao Pai
nos mostrar todo o seu plano de salvação, né? No livro de Atos aqui já é a consumação do plano de salvação do Pai, é a finalização, né? Sabemos que o homem foi criado conectado ao Pai e diariamente, como diz no livro de Gênesis, o Pai o visitava, ou seja, significa que o homem estava 24 horas ali conectado com o Pai, né? Não fazia nada pelos seus desejos carnais. Só que o homem, ele se perde, ele começa a comer dos frutos proibidos, né? Que é a inveja, que é a cobiça, que é a raiva, que é tudo aquilo que a carne gera, né? O sistema sempre define aqueles frutos como frutos mesmo, né? Manga, maçã, né? Essas coisas, mas na verdade esses frutos são os frutos nossos, da carne, e os frutos do Espírito. O homem no início poderia comer de todos os frutos do Espírito, mas não podia comer do fruto da carne. Tiago fala em seu livro que a cobiça dá luz ao pecado. Então podemos dizer que o homem cobiçou, né, cobiçou os prazeres da carne e depois começou a comer dos seus frutos, e nisso foi se afastando do Pai, e o Pai os tira do paraíso. E se tirar do paraíso, podemos dizer que o homem, perdendo o contato com o Pai, ele se torna um ser irracional, e quando nós somos irracionais, começamos a colher consequências. É daí que vem as prisões, que vem os cadeados, é daí que vem, quando eu falo prisões, cadeados, são pessoas que pela sua maldade começam a escravizar umas às outras, e o ser humano vai ficando em um estado deplorável, como hoje nós vemos a humanidade toda cheia de leis, cheias de prisões, as pessoas enganando umas às outras, seus frutos da carne, né, sendo explorado cada vez mais. Mas o intuito do Criador do Universo é, no meio de toda essa podridão que a humanidade se tornou, encontrar aqueles que queriam se relacionar com ele novamente. E sabemos da história que ele encontra então Abraão. Ele pede para Abraão sair do meio de sua parentela, porque a sua parentela era tudo idólatra, toda contaminada. Então ele vai para uma terra, e a partir daí o pai começa a gerar, através de Abraão, seus filhos nascidos da carne, aonde o pai gera suas leis para que essas pessoas possam fazer o que é correto, e ele não deixa o povo de Israel, que depois foi chamado de Israel, né? Ele não deixa o povo hebreu se contaminar com o restante do mundo, para que o pai lá dentro pudesse gerar o seu templo perfeito e pudesse se comunicar com o povo novamente, porque o povo não ouvia a voz do pai. Nós podemos ver essa história, por exemplo, muito clara, quando o pai levanta Moisés, e você perceba que o povo, não conseguindo ouvir a voz do pai, né, precisavam ser guiados por Moisés. Então Moisés foi a peça fundamental para que aquele povo começasse a fazer o que é correto, porque eles não ouviam a voz do Criador, não conseguiam se relacionar com o Pai em espírito. Então o véu estava fechado, né? O Éden foi fechado, eles não tinham contato espiritual, tudo era feito na carne. E aí o Pai teve que materializar o seu reino na terra, tabernáculos, todos os rituais físicos, para que o povo pudesse enxergar, né, o plano do Pai. Até o ato de subir no monte para falar com o Pai é um ato carnal, para que eles pudessem entender, né? O subir no monte significa o entendimento, você elevar o entendimento ao Pai para buscar em espírito, se desligar da terra. Mas o povo subia no monte fisicamente, que era uma maneira, por isso que o Messias, que era uma maneira, né, de eles entenderem que aquela pessoa estava num nível elevado, né? Por isso que o Messias fala para a mulher samaritana, quando ele põe fim a essa prática carnal, que nem no monte mais, nem no templo, porque não eram nesses lugares que se buscariam mais o Pai, mas no entendimento, como desde o início era. Foi necessário uma época subirem no monte, essas coisas, porque o povo era carnal. O próprio Messias, né, o Verbo, se fez carne para que aquele povo pudesse ver, né, tocar ele, como disse João em seus livros, tocar nele, ver ele, porque assim creriam. Se não fosse dessa forma, não conseguiriam crer, porque estavam vivendo pela lei, né, não pela fé. Fé você não precisa ver, você recebe o Espírito do Pai, crê, né, é selado, é batizado e pratica o que é correto. Mas aquele povo precisava de alguém mandando, de alguém falando. É por isso que tinha os líderes, os sacerdotes, que foram chamados, que o Messias depois em Mateus 10 fala, para abandonar pai e mãe, que eram aqueles homens, porque não precisavam mais,
né? O Espírito agora seria o guia dessas pessoas, o Espírito do Altíssimo, do mesmo jeito que o Espírito do Altíssimo guiava o Messias para fazer o que é correto. E ele, você lembra que não precisou de ter líder, não precisou de ter lugares para buscar o Pai, ele não precisava de práticas físicas para se achegar ao Pai, porque apesar de muitas das vezes ele ter praticado algumas práticas físicas, mas o povo precisava ver para crer, por isso ainda ele praticava. Mas após o madeiro, ele deixou claro para a mulher samaritana: só entra no reino quem buscasse o Pai em espírito, pela fé, não mais de forma física. É que deturparam a palavra fé. Já tem um vídeo aqui no canal falando que colocaram a palavra fé como algo positivo, uma mente positiva, e fé não está relacionada a isso. Fé está relacionada a buscar o Pai em espírito, como o Messias buscava. Lembra que ele falou na tentação do deserto que ele comia o pão que vinha da boca do Pai? Lembra de Moisés, que se conectava ao Pai em espírito? Quem era o líder de Moisés? Quem era, né, o guia espiritual de Moisés? Terreno não tinha, era o próprio Espírito do Pai que o conduzia. Quem era o guia de Abraão? O Espírito do Pai. Por isso que em Hebreus 11 Paulo fala que esses homens são chamados de homens de fé, né? Quem era o guia espiritual, por exemplo, de Abel, né? E sabemos que Abel foi um homem de fé. O próprio livro de Hebreus atesta isso. E a gente vê que era porque se conectava ao Pai em espírito, não tinham guias. E esse é o objetivo do Pai, que todos cheguem a esse nível. E é por isso que em Atos 2, eu estou fazendo um resumo para você entender melhor a história de Atos 2. Por isso que em Atos 2 você vê aqui o Pai se derramando sobre aqueles que criam. Muitas pessoas que estavam aqui em Atos 2 que não receberam o Espírito Santo, se ele foi dado a todos, por que eles não receberam? Porque está ligado a crer, né? Eu vou fazer um resumo para você ter uma ideia. Não sei se você se lembra, na Velha Aliança existiam 3 festas, né, que eu fui dar uma lida sobre essas festas, e é interessante como tudo se encaixa. A primeira festa era a festa da Páscoa, que se tornou uma festa para que o povo se lembrasse da saída do povo do Egito, quando o Pai tirou o povo do Egito. A segunda festa era a festa de Pentecostes, e a terceira festa era a festa dos tabernáculos. Quando a gente entende isso, a gente fica maravilhado, porque a festa da Páscoa é um momento que, na época, não foi festa, né? Quando aconteceu, foi algo muito tenebroso, né? Porque houve muita morte pelo fato das pessoas não ouvirem a voz do Pai, não quererem ser fiéis a Ele. E o Pai, então, dá a ordem ali para Moisés, para que aquelas pessoas que estavam querendo, pelo menos, ser guiadas pelo Espírito do Pai, que falava pela boca de Moisés, não ainda no ouvido das pessoas, o Pai falou: ó, se vocês não querem morrer, vocês precisam matar um cordeiro, colocar o sangue sobre a porta, porque a morte virá, e aonde tiver o sangue sobre as portas, o anjo da morte não matará, né, ali o primogênito e tal. E nós sabemos que eles fizeram isso, e com isso foram então libertados do Egito através dessa prática. E depois isso acabou virando um ritual, acabou virando uma festa em comemoração, onde eles matavam o cordeiro, comia do pão asmo, que é o pão sem fermento, que representa a palavra pura do Pai. O animal também lá, que era o sem defeito, também representa, né, o Espírito Santo do Criador do Universo, que hoje, quando nós colocamos sobre a nossa porta, que hoje é o templo do Pai, o nosso ouvido, que a fé vem pelo ouvir, então a porta do nosso templo é o ouvido. A morte não nos mata, né? Não tem poder sobre nós. A morte perde o poder sobre essas pessoas que colocam o sangue no ouvido, né? As palavras, quando fala sangue, são as palavras do Messias. Não é você pegar o sangue e passar, não, viu? As palavras, na época era um sangue, era um cordeiro físico que o povo precisava ver para crer. Mas são as palavras que o Mestre falou, quando elas estão impregnadas no nosso ouvido, na porta, e não deixando entrar o fermento da Babilônia, os enganos, nós nos conservamos vivos, fazendo aquilo que é correto perante o Pai, e com isso nos salvamos. Olha, é tremendo isso. Após a saída do Pentecoste, depois de 50 dias, vem então as leis do Pai, né? Lá o povo saindo do Egito. Depois de 50 dias vem a festa, não era festa ainda, né? Foi o acontecimento em si, onde o Pai dá suas leis para o povo, leis externas.
onde o pai precisou levantar mestres, tutores, rabis, pessoas que eram capacitadas, que nas parábolas dos talentos, isso fica claro que o pai deu um pouco de talento para um, outro para outro, outro para outro. Esses talentos eram justamente o conhecimento do Criador do Universo sobre as suas leis para conduzir o povo, porque o povo, a Escritura chama de sua noiva, eles foram preparados, por isso que nas parábolas você vê que o pai chega e ele fala, certo homem, né, o Messias depois ele deixa claríssimo isso nas parábolas, ele arrendou a terra aos lavradores e saiu de viagem. A parábola dos talentos fala que o pai veio, deu os talentos para cada um e saiu de viagem. Você vê que em todas as parábolas você vê que o Criador do Universo, aquele que capacitou através dos talentos ali os homens, que hoje é totalmente deturpado no sistema religioso essa questão de talento, tem vídeos no canal falando que eles falam que é você usar o que você sabe fazer de melhor no templo para Deus. Isso é tudo balela, tudo mentira para manter o povo no aprisco. Os talentos que o pai deu ali, a cobrança que o pai fez ali através do filho para os líderes religiosos, era exclusivamente para os líderes. O pai estava cobrando deles os talentos que ele havia dado, né? Por isso que lá ele fala que quem tem pouco, até o que tem, o pai iria tirar e dar aos que tinham. Não é fazendo acepção nem nada, é porque não valorizaram a verdade do pai, e o pai estava tirando e dando para aqueles que valorizaram, né? Que são as ovelhas que foram tiradas do aprisco. Em João 10 o Messias fala sobre isso, aqueles que creram, ouviram a sua voz e aceitaram sair daquela era carnal para vir para o vinho novo, abandonaram o vinho velho, abandonaram a roupa velha para se vestir das vestes nupciais, e isso é maravilhoso. A gente vê ali que Moisés, ao receber as leis do Criador do Universo, ao pai capacitar aqueles homens para guiar o povo, a noiva começou a ser então cuidada, o povo cuidado, para que então quando viesse o noivo, que é o Espírito do Pai, acoplasse no entendimento das pessoas de forma perfeita. As palavras do Messias cairiam como uma luva na mente daquelas pessoas, e hoje seria o povo mais feliz da terra, né? Não haveria nem vindo a salvação para nós gentios se aquele povo tivesse aceitado, se a noiva não tivesse sido prostituída. Mas sabemos que ao chegar o Messias, a noiva se prostituiu, a noiva estava toda corrompida. Ele fala na parábola das 10 virgens que mais, lá fala da metade, mas eu acho que mais da metade estavam todas nécias, loucas, contaminadas pelo engano. A parábola das 10 virgens estava se referindo ao povo de Israel, porque quem foi preparado para ser virgem e receber o noivo foi o povo de Israel, não foi o povo gentil, como muitos trazem essa parábola para hoje. Não, o Messias chega e encontra a noiva toda prostituída, e ele fala, se eu não me engano, Lucas 16 ou Lucas 19, que ele fala que o noivo em caso de adultério pode separar de sua noiva, e ele era o noivo. E ele se separa de Israel e fala, quem se relacionar com a repudiada está em adultério aos olhos do Pai. Repudiada foi Israel, porque se ela tivesse sido aceita, nós gentios não teríamos recebido a salvação, e Israel hoje seria um exemplo para o Pai. Mas as Escrituras falam que Israel deixou de participar da boda, o Pai deixou eles de fora, né? Então podemos, e tem muitas parábolas que falam que o Pai não aceita mais, que o Pai renegou, que o Pai não quer. É claro que lá dentro, aqueles que creem e quiserem sair daquele pano velho, né, abandonarem essa mente arcaica que ainda estão até hoje, vão se salvar, mas é muito difícil. O novo Israel do Pai é aquele que busca o Pai em espírito e em verdade, como ele fala para a mulher samaritana. Não pensemos que é aquele povo de Israel que muitos idolatram hoje, não. O Pai hoje, o seu povo, é aquele que ele fala em João 10, é um pouco que saiu do aprisco e um pouco que saiu de fora do aprisco e que se juntou para buscar o Pai em espírito, para ser fiel ao seu único pastor. Ele fala isso claramente em João 10, que não ficam mais como guias os ladrões e salteadores de João 10, que vem para matar, roubar e destruir, que lá no texto não é o diabo, lá fala que são os líderes religiosos que entraram por uma porta que não foi aberta, pularam o muro, né, para pegar as ovelhas e acabar com elas. Isso é muito triste, mas é a verdade. Então quando chega ali que o Pai separa aquele povo, e agora chega o momento de o Pai descer o seu Espírito sobre aquele povo, sabemos que Israel foi renegada, e o Pai resolve descer o seu Espírito sobre todo aquele que crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, disse o Messias. E se salva mesmo, isso é a graça. A graça não é como a gente vê em muitos louvores e muitas pessoas que pregam falando que nós estamos na era da graça. A graça não é uma era, a graça é uma realidade. Aquele que crê e ouve a voz do Espírito Santo, que abandona mestres, guia, tutores, porque entenderam o plano de salvação e são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas então vivem a graça, porque são guiados pelo Espírito Santo. Toda pessoa que está fazendo bem, sabe, essa pessoa significa que está sendo guiada pelo Espírito Santo, não é porque pratica uma religião. Qualquer pessoa que faz o bem,
sabe, que não engana, que não trapaceia, que faz o que é correto, que é honesta, que é justa. As pessoas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, porque nós não conseguimos fazer o bem se não for pelo Espírito Santo, porque nós somos carnais, somos podres, damos os frutos da carne o tempo todo. Então o Pai, é o seu Espírito que nos guia a fazer o bem, porque o próprio Messias deixou claro que a função do Espírito do Criador é conduzir o homem a reconhecer os seus erros, reconhecer o juízo, sabe? É ter juízo, vamos falar assim, saber o que se faz, o que não faz. Esse é o poder do Espírito Santo. E cada pessoa que deixa uma atitude errada e para fazer o que é certo, que a Escritura chama de se converter dos seus maus caminhos, essas pessoas vão se salvando, vão tornando a terra mais leve. Não é praticar uma religião. Conheço muitas pessoas que vivem dentro de templos, mas no seu dia a dia não tornam a terra mais leve. Muito pelo contrário, são ambiciosos, são avarentos, e tem muita religião por aí ensinando a ambição, ensinando a cobiça, ensinando as pessoas a cavucarem mais ainda os seus frutos da carne, mais do que as pessoas já são. E eles justamente lucram, esses mercenários, com isso, sabendo que o ser humano é ambicioso, que os frutos da carne estão ali. É só ensinar eles a cutucar que eles vão se apodrecendo sozinhos, porque eles gostam. Mas o Pai, ele traz o seu Espírito e derrama sobre aquele que crê, e essas pessoas abandonam, os mercenários abandonam tudo para buscar o Pai em Espírito. Eu não vou conseguir ler agora o contexto todo. Você conhece o contexto de Atos 2, eu creio que esse resumo vai fazer você ler o contexto de uma maneira mais ampla, mas eu gostaria, para complementar Atos 2, de ler aqui, João 14, quando o Messias fala que o Pai mandaria outro Consolador, que não é outro, né? É o próprio Pai. Você vai perceber no texto abaixo, o sistema sempre dá um jeitinho de criar uma terceira pessoa aí, para que as pessoas não compreendam o plano de salvação do Criador. Mas aqui o Messias fala que ele rogaria ao Pai para que ele mandasse outro Consolador. No caso, quando fala outro, pode até se pensar que não sendo uma pessoa, um corpo, né? Mas um outro, que é o Espírito dele, para que fique convosco para sempre. Ou seja, não precisaria mais vir um ser humano para falar, é o Espírito do Pai. Aí ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque habita convosco e estará convosco. Olha só quem é esse outro, é o Espírito da verdade. Aí ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Olha só, esse voltarei a vós quebra a perna de quem colocou aqui que mandará outro, né? Porque é o mesmo, ele voltará, é o mesmo que estava no Messias. É o mesmo que foi colocado na mente dos sacerdotes, que eram os talentos, que era um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Por quê? Porque eles não conseguiam absorver tanta informação. Já o Messias veio sendo o templo perfeito, derramava a verdade do Pai, porque estava puro para recebê-lo. Não recebeu 5 talentos nem 2, mas ele recebeu a abundância do talento do Pai. Só que depois da sua morte no corpo, colocando no seu corpo todo o prejuízo da lei, né? Aí o Pai então libera esse mesmo Espírito da verdade que estava no Messias para nós, para toda a humanidade, que é o que acontece em Atos 2. Aí é o que ele fala, não vos deixarei órfão. Por que não vos deixarei órfão? Porque o povo na velha aliança era órfão de pai. Era órfão de pai, tinham padrastos que eram os líderes religiosos. Agora o povo da nova aliança que recebe o Espírito Santo passam a ter pai, não são mais filhos bastardos, são filhos agora gerados dentro do casamento, é filho gerado de forma legítima, é o Pai que os guia, e nós ouvimos a voz do Pai 24 horas por dia, se assim o quisermos, né? Em Mateus 23 ele fala, em concordância com João 14, a ninguém na terra chamei de vosso Pai mais, porque só um é o vosso Pai que estás nos céus. Então não precisamos mais de padre, de pastor, de papa, de pai de santo, de nada disso. Só há um Pai, que é o Espírito da verdade, que ele fala em João 14, que é o Espírito que estava nele, que seria derramado sobre todos, é o pão da vida. Aí ele fala, não vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, ou seja, o Espírito, porque quando fala de Cristo está se referindo ao Espírito, não está se referindo a uma pessoa. O próprio Messias na carne, ele deixa claro aqui, que ele iria morrer, né? Que ele fala que o Pai mandaria outro, não era mais aquele na carne, que aquele ficaria no madeiro. Aí, esse é o outro que eu sempre falo, que é o Messias ressuscitado, que Paulo fala em Romanos 7, é o Espírito do Pai, né? E aquele que recebe esse Espírito, ele fala que o maior dentre aqueles que recebem o Espírito do Pai é aquele que é servo, né? Então é maravilhoso o texto. E em Atos 2, aqui fala que chegando o dia de Pentecostes, ou seja, que é a mesma coisa que aconteceu lá na velha aliança, quando o Pai tira o povo do Egito,
chega o dia de Moisés receber as leis. O Atos 2 é a mesma coisa, é uma prefiguração. O Pai tira a humanidade do Egito através do Filho, suas palavras para aquele que crer, do mesmo jeito que o Pai lá pediu para colocar o sangue sobre os umbrais da porta, só que naquela época era a porta de verdade, visível, porque o povo precisava ver para crer. Agora, aquele que vive pela fé, ele entende que essas portas é a porta do templo, que é o seu ouvido. Se as pessoas tivessem ouvido a voz do Messias e colocado essas palavras no seu ouvido e não deixado entrar o engano, estaremos vivendo no paraíso de novo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não deixaram o sangue, não colocaram, né, não mantiveram, melhor dizendo, o sangue nos seus umbrais, e aí acaba que a morte vem e mata tudo. Aí ele continua falando: estavam todos reunidos num só lugar. Chegou o momento do Pai descer as suas leis novamente, mas não para Moisés e Moisés agora levar para o povo. Não, agora o Pai estava descendo para cada ser humano. É o casamento, intimidade, não precisando mais de ninguém. Então, do mesmo jeito que lá desceu o Pai falando para Moisés as suas leis, aqui o Pai vem para se casar. Aqui é o momento que o Pai entra no quarto. Lembra que fala lá em Mateus 6, entrar no quarto para buscar o Pai? É o momento que o Pai entra no quarto, aqui ó, intimidade, casamento com aquele que crê. E aí as pessoas passam a servir apenas a Ele, como fala aqui em João 14, o Espírito da Verdade. E aí as pessoas que estavam no local viram que parecia como línguas de fogo, que se separava e pousava sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí em 1 Coríntios 14 eu comentei lá que essas outras línguas eram idiomas, porque o Pai estava capacitando essas pessoas aqui para levar a sua verdade aos 4 cantos da terra, e o Pai estava os capacitando. E a prova disso vem no verso 5, que fala que em Jerusalém haviam judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E aqui fala que ouvindo eles o som impetuoso, tudo, ficaram maravilhados, e juntou-se a multidão e ficaram perplexos, pois cada um ouvia as pessoas falarem sua própria língua. Então, que língua eram essas que eles foram capacitados? Se cada pessoa que estava lá de outros países na região ali, de outros lugares que falavam outras línguas, estavam compreendendo o que eles estavam falando em suas próprias línguas. Olha o Pai capacitando eles, dando o dom de falar outros idiomas para levar a sua verdade. É por isso que lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que para aqueles que não são fiéis ao Criador, o dom das línguas não serve de nada, no sentido de se elas não falarem a língua que eles compreendem. Mas quando eles falam a língua que eles compreendem, aí se vira lá, aí acaba se tornando o que Paulo fala, o dom de profetizar, e cada um entendendo na sua língua, elas têm a condição de se salvar, porque são confortados, são convencidos, porque a pessoa compreendendo fica fácil, né? Então o Pai capacitando aqui aqueles homens, cada um que estava lá ouvia o que eles estavam falando e entendiam em sua própria língua, verso 6. E atônitos, maravilhados, se perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles ficaram perplexos. Então, como ouvimos cada um falar na nossa própria língua materna? Olha como que o texto é claríssimo. Parem de ficar usando versos isolados para confundir as pessoas. Eles foram capacitados para levar a mensagem do Pai, não é para ficar falando dessas línguas que não capacita ninguém. Verso 9: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas do Pai na nossa própria língua. Olha o Pai, como foi maravilhoso, como foi perfeito o seu agir. Aí ele continua falando aqui: alguns zombavam, diziam, estão bêbados. Verso 14: então Pedro, levantando-se com os 11 em alta voz, dirigindo-se à multidão, disse: homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Além de o Pai os capacitar para falar a língua que eles entendiam, ainda o Pai capacita Pedro aqui, aquele que o negou, para falar verdades que chocou aquele povo. E no contexto fala que mais de 2-3 mil pessoas foram ganhas para a verdade do Pai, e a partir daqui começou a guerra contra o sistema religioso, porque sabemos que mais para frente, logo um pouquinho para frente, acho que 1 capítulo 2 aqui, eles são presos
Por quê? Porque as pessoas estavam compreendendo a verdade do Pai, saindo do templo. Não estavam mais aceitando aquelas mentiras. E é por isso que foram presos, porque não ganharam essas almas para o templo, mas para o Messias. Discípulos para o Messias, não mais discípulos para os homens. E aqueles que querem lucrar em cima das pessoas não aceitam isso. E aqui, a partir do verso 16, aqui, ó, o verso 16 ele fala que é o cumprimento da profecia de Joel, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, não sobre alguns, mas você vê que na própria pregação de Paulo aqui, na mensagem que ele trouxe, muitas pessoas foram salvas, e esse salvo significa que receberam também o Espírito da verdade, que em João 14 o Pai disse que voltaria a vós, voltaria a nós, aquele que crê seria salvo, e isso é maravilhoso. Vou parar por aqui porque já deu 30 minutos de mensagem, que o Altíssimo fale ao seu entendimento, e agora nós estamos vivendo aquele que aceitou o Espírito do Altíssimo, que negou os mestres, tutores, rabis, que tem apenas o Espírito da verdade como seu guia. Todas essas pessoas que aceitam e vivem isso, vivem a festa do tabernáculo, que é o momento de nós recebermos o Espírito do Altíssimo em nós e começarmos a sermos pessoas melhores. Um forte abraço a todos, que o Altíssimo fale muito ao seu entendimento através dessa mensagem. Até a próxima. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.